Olá pessoal, esse tutorial aqui é para orientar vocês como preencher a ficha de observação individual do aluno no sistema da GSA. A ficha de observação é aquela ficha que normalmente o professor da sala que preenche, né, com as percepções que o professor tem sobre o aluno para que isso possa servir de embasamento e análise do corpo docente referente ao desempenho do aluno. Então vamos seguir aqui, né? Nesse tutorial vou colocar aqui um passo a passo de como preencher a ficha de observação individual e depois eu vou fazer aqui um vídeo na prática de como fazer um caso para que vocês possam aí ter melhor entendimento sobre esta funcionalidade no GSA. Primeiramente, acessa pelo portal do professor, né, na plataforma do professor que vai ter lá a opção de preenchimento da ficha de observação individual. O professor seleciona, uma vez ele entrou na plataforma, ele vai selecionar o menu de ensino regular e dentro do menu ensino regular existirá a opção ficha de observação individual do aluno. Aí vão aparecer todas as turmas que o professor está atribuído dentro do ano letivo. Ele seleciona a turma que ele deseja preencher a ficha individual da turma ou de um aluno que esteja naquela turma que ele deseja fazer este trabalho. Na sequência, ele vai escolher de qual bimestre é essa observação. As observações elas podem ser bimestrais e também o professor pode incluir mais de uma observação dentro do mesmo bimestre. Ele, após selecionar o bimestre, vai selecionar o aluno, o qual ele deseja fazer o registro da observação individual e clicar no botão preencher ficha. Tá? A ficha do aluno será exibida com todas as observações já existentes e caso não exista, também vai estar lista em branco, tá? Vai estar listado em branco como a primeira observação. Aí o professor deverá selecionar o botão lá cadastrar nova observação individual, que estará na tela. Tem um campo data para ele registrar em que data ele está fazendo essa observação. Esse campo não é obrigatório, fica a critério do professor preencher ou não. E tem uma caixa de texto que é o campo observação, onde o professor vai digitar o texto referente à percepção do professor, referente ao desenvolvimento do aluno. Depois que ele preenche esse texto, ele clica no botão salvar. Tá? Após salvar a ficha de observação, os professores ainda podem incluir outras observações na ficha individual do aluno, no mesmo bimestre ou em bimestre diferente. Ele pode editar o texto, né, fazer uma correção da observação individual do aluno, caso o texto precise de algum ajuste. O professor pode excluir o texto da observação individual do aluno, caso ele tenha colocado o texto no aluno equivocado e ele deseja excluir. O professor consegue excluir o texto, desde que tenha sido inserido por ele, e o professor consegue visualizar as observações individuais do aluno, incluído por ele e também por outros professores. Tá? Então ele vai conseguir visualizar todas as observações referente àquele aluno no portal dele. E assim o professor consegue finalizar a inclusão do texto. Tá? Agora eu vou abrir aqui a plataforma do professor. Aqui na plataforma do professor, para acessar ele vai digitar o usuário do professor, a senha do professor. Quando ele acessa, o sistema apresenta, a plataforma apresenta um menu, onde ele vai acessar aqui no menu a opção ensino regular. Quando ele clica nessa setinha, irá abrir todas as funcionalidades do professor. O professor clica aqui na ficha de observação individual, irá exibir todas as turmas em que o professor está atribuído no ano letivo. Ele seleciona a turma clicando no botão que está ao lado da turma aqui de adicionar. Quando ele clica esse botão, vai abrir esse formulário para o professor selecionar em qual bimestre ele deseja fazer o preenchimento da ficha de observação individual.
de cada aluno da turma. Então ele seleciona o bimestre, vou selecionar aqui o primeiro bimestre. E quando ele seleciona um bimestre, aparece aqui todos os alunos desta turma em que eu estou, pronto para preencher a ficha de observação individual do bimestre que eu selecionei. Okay? Então, quando eu clico, seleciono o aluno, eu seleciono esse botão aqui, preencher ficha, na frente do nome do aluno. Quando eu clico, ele vai abrir aqui um novo formulário. Vai aparecer um cabeçalho com os dados do aluno que eu selecionei, em que bimestre que eu estou. E se já tiver alguma observação realizada, será listada aqui neste quadro. Este aluno, neste caso, não tem nenhum aluno, ele clica no botão cadastrar, que fica lá na parte superior do formulário. Quando ele clica no botão cadastrar, a plataforma irá abrir um novo formulário, onde permite que ele preencha a data em que o professor realizou essa observação. Essa data não é de preenchimento obrigatório. E aqui abaixo essa caixa de texto em que o professor irá fazer o parecer dele sobre o desempenho do aluno na sala de aula, para que isso possa ser utilizado como um instrumento para análise do aluno e o seu desempenho no ano letivo. Ao preencher essa caixa de texto com observação, recomendamos que o professor, ele primeiramente coloque a qual matéria ou qual disciplina se trata este parecer. Tá? Então, vou colocar aqui como exemplo a disciplina de matemática. Coloca 2 pontos e na frente ele escreve o texto do que é o parecer que ele deseja registrar na ficha individual do aluno. Então, vou colocar aqui este parecer. Clique em salvar e aí já fica registrado aqui a observação que o professor fez para este aluno e assim estará disponível também no boletim do aluno. Uma vez registrado, o professor ainda consegue visualizar a observação clicando nesse olhinho. Ele vai só permitir consultar. O professor consegue alterar caso ele precise fazer algum ajuste, né? Ele consegue vir aqui e fazer uma alteração no texto, qualquer parte do texto. Ele só consegue fazer isso se esse texto foi inserido pelo próprio professor. Se foi inserido por outro professor, ele não vai conseguir. E o professor também consegue excluir nesse botãozinho vermelho aqui, caso ele tenha inserido um parecer, uma observação equivocada não era desse aluno e ele deseja excluir, ele consegue excluir. Também só consegue excluir se foi feito pelo próprio professor. Aí, para ir para o próximo aluno, ele clica no botão voltar e seleciona o próximo aluno que ele deseja fazer o parecer. Tá? E assim ele consegue fazer o parecer da turma como um todo. E ele consegue voltar a qualquer momento e ver, por exemplo, se o aluno já tem alguma observação, algum parecer e quais são esses. Por exemplo, vou selecionar o aluno 3 aqui, dessa lista, que já tem pareceres. Quando eu clico aqui em preencher ficha, já aparece aqui os pareceres existentes, preenchido anteriormente por outro professor, e eu consigo visualizar o conteúdo do que foi feito com o parecer nos exemplos anteriores para este aluno. E assim o professor consegue fazer todas as observações necessárias para que isso possa depois ser impressa no boletim do aluno, exibida no boletim do aluno e também como histórico do desempenho do aluno quando ele concluir o ensino infantil ou quando ele concluir o ensino fundamental. Isso poderá ser gerado por relatórios e enviados para as escolas para as quais os alunos serão matriculados. É isso que eu tive que demonstrar e espero que vocês consigam realizar o trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.